lá em Provérbios, no capítulo 22. Salmos, Provérbios, lá no meio da Bíblia, esse texto bem conhecido, Provérbios 22. Amém? Acharam? 22, versículo 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos agora em Eclesiastes, no capítulo de número 11, umas páginas para frente, depois de Provérbios, já vem Eclesiastes. Salomão nos diz assim, capítulo 11 de Eclesiastes, o seu versículo de número 9. Eclesiastes 11, versículo 9. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui na tua presença, podermos ouvir a tua voz, cantar louvores, celebrar o teu nome. Ministra o coração a nós filhos, ministra o coração das mães também, e que o Senhor possa ser glorificado através de cada filho, através de cada mãe aqui reunidos nesta manhã. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quantas mães nós temos aqui nesta manhã? Quantas mães? Amém. Vamos dar uma salva de palmas por todas essas mães. Amém? Que sem mãe nós não seríamos filhos jamais, não é? E ser mãe é uma bênção. Amém? Amém, mães? Amém, né? Ser mãe é uma bênção. Eu creio que ser mãe é um privilégio, não é? Agora, é fácil ser mãe? Sim ou não? Não, não é fácil ser mãe, a gente sabe. Ser mãe não é fácil. Só a mãe para dizer o quanto é difícil ser mãe. E é interessante porque a cada dia, a cada ano, fica mais difícil ser mãe. Cada dia que nasce, a cada dia que começa, a cada ano que vem, ser mãe é um papel mais difícil ainda a ser desempenhado. Nesses dias que nós vivemos, chamados dias pós-modernos, ser mãe é um grande desafio. É um grande desafio. E às vezes tem mães que não sabem lidar com esses dias. Por quê? Porque imprimir nesses dias valores de Deus nos filhos, imprimir nesses dias valores na família está difícil. Então eu creio que é um sonho de toda mulher ser mãe, mas não é fácil ser mãe. É um grande desafio ser mãe. Eu acho até que umas mulheres nasceram exatamente com esta condição, foram formadas por Deus para também serem mães. Deus tinha um propósito nisso, Deus tinha um objetivo nisso. Então esse privilégio, queridos, é para as mulheres. Nós homens ficaremos só na imaginação o que significa ser mãe. Às vezes a gente fica até com ciúme do amor que o filho tem à mãe. Você não vê tatuado no braço, como a gente vê alguns que, às vezes na cadeia, a única esperança é a mãe, e eles colocam um coração e escrevem o que? Amor de mãe. Eu nunca vi alguém colocar amor de pai.
mas de mãe todos. E às vezes o pai fica com ciúme, o cara ama tanto a mãe, mas é um segredo. É um mistério, a gente pode dizer um mistério espiritual, que a gente não entende, nós nunca vamos entender, porque a gente não pode imaginar o que significa, como é uma vida sair de dentro de nós. É um mistério muito grande. Agora, de certa maneira, queridos, é muito bom, eu creio que para nós homens é até um livramento, a gente não poder ser mãe. Porque nós homens, né, e tem gente que não gosta de ouvir o que eu vou dizer, nós homens somos muito frouxos. Quando se fala de parir, de dores de parto, a gente já sai correndo. Aí fala, não. Homem tem problema com dor, homem tem um problema, tem uma dificuldade com relação a isso. Então Deus, na sua sabedoria, Ele escolheu o quê? Uma mulher, sabendo que ela é muito mais capaz do que nós. Resiste à dor, a gente com uma febrinha, fica doente, já fica meio, né? Está aí com um pouquinho de febre, parece que já está morrendo, né? Já está, não é? Mulher não, como é que mulher faz? Mulher trabalha doente, mulher troca fralda, mulher faz comida, mulher arruma a casa, mulher vai trabalhar, está doente, mas ela continua, por quê? Porque ela sabe o papel que ela tem, como mãe, como aquela que é ajudadora, como aquela que tem que manter as coisas em ordem, porque é essa mulher que dá equilíbrio em casa e que procura, na verdade, manter a estrutura da casa. Essa é uma mulher. Então Deus sabe disso, que mulher é muito mais forte, muito mais resistente, nessa qualidade, nessa condição de maternidade. E Deus sabe tanto isso, e é interessante, porque muita gente pensa que Deus é homem. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é Deus. Deus entende, porque lá no termo Elohim, a palavra Elohim é plural. Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. Mas Deus conhece o homem e a mulher como ninguém. Por isso Ele faz essa escolha. Por isso que só Deus que conhece a mulher pode exatamente escolher de maneira sábia uma mulher e lhe dá a ela o privilégio de ela poder gerar filhos, lhe dá o privilégio dela poder ser mãe, lhe dá o privilégio de poder sentir estas dores de parto, poder ver dentro dela gestar uma pessoa, gestar uma vida. Então, queridos, porque estamos aqui nesta manhã, e um dia de mulheres, um dia mais importante de mães, não é? Quando a mulher engravida, ela não pensa no parto, ela fica apenas o quê? Feliz. Se fôssemos nós, pensaríamos, ai meu Deus, daqui 9 meses. E quando a mulher tem trigêmeos, quadrigêmeos, quando a mulher fala assim, olha, algum médico diz, você vai ter trigêmeos, o que é que ela fala? Oh, aleluia, glória a Deus. Nós homens ficaríamos desesperados, 1, 2, 3, 4. É por isso que Deus é sábio. Não haveria população no mundo, porque no primeiro o homem já desistiria do segundo, do terceiro e do quarto. Estou dizendo isso porque, por isso que esse é o segredo da maternidade, é o segredo da mulher que gera, e Deus tem essa sabedoria tão tremenda. Essa mulher é louca de compaixão, louca de cuidado. Só
mãe faz loucuras que nenhum ser humano faz. E a gente às vezes não entende na natureza. Como é que a natureza trabalha? É algo tão misterioso. Como é que essa mulher faz? Então, mãe, queridos, podemos dizer, é esse mistério que nunca vamos descobrir. Nós apenas imaginamos, apenas temos elucubrações, achamos que é de um jeito ou que é de outro, mas é um grande mistério. Então, hoje, nesta manhã, a gente quer descobrir isso. E o porquê Deus coloca essa condição na mulher, e porque a mulher tem esse papel tão importante, e porque Deus deu a essa mulher essa responsabilidade. Então, neste domingo maternal, eu quero falar sobre mãe e quero falar sobre filhos. E eu queria, à luz desses versículos que nós lemos aqui, Provérbios 22 e Eclesiastes 11, versículo 9, nós temos dois textos aqui, se vocês leram e repararam aqui nesses textos, nós vemos uma palavra comum nesses versículos. E a palavra comum que existe aqui é caminho. Em ambos os versículos aqui, nós vemos a palavra caminho. Primeiro, Provérbios, capítulo de número 22, 6, diz, pai e mãe instrui a criança aonde? No caminho. Não diz, olha, instrui, mostra para ela o caminho, mas diz, pai e mãe instrui a criança aonde? No caminho. No caminho. Então aqui em Provérbios, a palavra diz que o papel da mãe é instruir o menino no caminho. Qual é o papel da mãe? Instruir o menino no caminho. Agora, quando o assunto é menino, o texto seguinte diz o quê? Versículo 9 do capítulo 11 de Eclesiastes. Ele manda o quê? Que o menino considere os teus caminhos. Interessante esse versículo, ele diz assim, jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz, enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas, aqui tem um mais, lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Em outras palavras, Salomão está dizendo aqui, olha jovem, pode aproveitar, faça aquilo que o teu coração desejar, mas não se esqueça, olha para aquilo que você vai fazer. O que ele está dizendo em outras palavras, considera os caminhos que você vai andar. Considera, por quê? Porque no final tem uma fatura para você acertar. Considera. Anda em todos os teus caminhos, mas considera. E ele vai mais só, diz, faz o que o teu desejo, o teu coração quiser enquanto você é moço. Aproveita a vida, curte a vida, mas considera o caminho pela vida que você vai andar. Então você veja que o assunto dos dois versículos é sobre o caminho. Agora, quando nós somos a mãe, nós estamos no papel de instrutor. Instrui no caminho. Agora, quando nós somos o filho, nosso papel é de tomar cuidado. O nosso papel é de considerar o caminho. O papel do filho é considerar o caminho, e o papel da mãe é instrui o menino no caminho. E o menino, uma vez que está no caminho, ele deve o quê? Considerar o seu caminho. Então, queridos, o que Salomão está dizendo, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo então que a vida, ela toma sentido ou perde o sentido aonde? No caminho. Aonde é que a vida tem sentido? E aonde é que a vida perde o sentido? Exatamente aqui no versículo, no caminho. O que faz a diferença na vida é o caminho. O que faz valer a pena ou não está no que acontece no meio do caminho.
O que dá sentido à vida ou tira o sentido da vida é o caminho. Interessante como Salomão coloca desta maneira. Porque nós vemos o quê? Que alguns nascem e passam pela vida, e dependendo do caminho que eles trilham, ao morrer deixam saudade. Agora outros nascem e trilham o seu caminho, levam a sua vida, e quando morrem não deixam o quê? Nenhuma saudade. Aliás, tem gente que diz assim, já foi tarde. Não deixam saudade nenhuma. Então, queridos, dependendo do que de nós, dependendo do que nós nos tornamos no caminho, nós vamos viver o quê? Uma vida que vale a pena ser vivida, ou uma vida que não vale a pena ser vivida. Do que depende? Depende exatamente do que nos tornamos no meio do caminho. Todos nós temos uma caminhada. Todos nós caminhamos. E quando a nossa vida se torna numa vida que não vale a pena ser vivida, o que nós fazemos? Nós então culpamos a vida pela situação que nós estamos vivendo no caminho. Culpamos as pessoas, culpamos a política, o presidente, o governador, o prefeito, culpamos a vida, o sistema. Usamos até uma palavra que é politicamente correta, né? E muitas vezes enganosa, geral, que diz o quê? É vítima da sociedade. Aí resolve tudo. E o cara tira a culpa dele e ele é vítima. E aí nós vamos entender, queridos, que não é bem assim. Nós temos essa tendência em culpar a vida por isso. Pastor, a minha vida é falida, minha vida não deu certo, por quê? Porque eu nasci lá na favela. Ai, minha vida não deu certo, porque no passado aconteceu isso, porque meu pai abandonou a minha mãe, porque nasci num lugar que não tinha oportunidade, e a gente vai arrumando o quê? Desculpa, porque eu sou assim, revoltado, porque fui abusado na infância, eu sou assim, porque isso aconteceu, por causa disso, e a gente vai dando desculpas para a vida, e a gente vai dar desculpas para situações, e a gente vai se justificando por causa disso. Agora, ao mesmo tempo que alguém nasceu na favela e não teve oportunidade, teve um cara que nasceu lá no Corredor da Vitória. E tem um carrão que vale 150 mil. E tem uma mesada de 3 mil. Mas ele passa pela vida também sem produzir nada na vida. Você olha para ele e ele não acrescenta nada para a sociedade. Você olha para ele e ele é um falido também. Então, muitas vezes, a gente para com isso, para no meio, e começa a colocar a culpa aqui e ali, porque estamos num caminho, mas eu quero dizer para você, querido, o nosso caminho tem escolhas. Você vai andar num caminho e vai fazer a tua caminhada de acordo com a escolha que você fizer no caminho. Aquele que nasce no Corredor da Vitória, ou aquele que nasceu na favela, tem escolhas para fazer. Pastor, mas muitas vezes a gente não tem escolha. Aconteceu isso comigo? Sim, eu já sei o que aconteceu com você, mas aí fica a pergunta: o que você fez com aquilo que fizeram com você? Quando foi isso? 20 anos atrás. Pois é, de lá para cá, querido, o que você fez com isso na tua vida? Que tipo de escolha você teve? Eu me tornei rebelde por causa disso, eu me tornei isso por causa daquilo, isso não importa. E aí a gente não aprendeu de mim aqui, mas a gente aprendeu com Jean-Paul Sartre, um filósofo francês que morreu desiludido, triste e angustiado, que ele diz o quê? Não importa o que fizeram com você, importa sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então até aqui você chegou, e até aqui tudo deu errado, sim, mas o que acontece? O que você está fazendo para que a tua vida a partir de agora tome um rumo e uma direção? O que você vai fazer a partir de agora?
Qual é a tua postura no caminho? É isso que Salomão vai perguntar. O problema é que no caminho, queridos, nós tendemos a culpar o quem? Os outros, a vida, a Deus, por aquilo que acontece com a gente. Mas nós temos essa escolha. E esta escolha nos faz exatamente transcender essa situação e mudar o caminho que, se porventura foi colocado para nós e forçado a nos levar. A gente precisa mudar. A gente precisa buscar essa diferença. Então nós temos dentro de nós a nossa escolha. E estes textos ensinam a nós, queridos, o quê? Primeiro, o papel da mãe é instruir, o papel do filho é considerar o caminho, porque a diferença está onde? Está exatamente no caminho. Nós, pais e mães, ensinamos o caminho. É tão importante considerar o caminho, porque a felicidade que nós queremos, queridos, não está no lugar que nós chegamos. A felicidade está exatamente como você anda no caminho até chegar ao lugar que você pretende. Como é que você trilha esse caminho? Não é chegar num lugar, mas a maneira como você vai para chegar a este lugar. Como é que você trilha esse caminho? Isso é viver exatamente uma vida feliz. Portanto, felicidade se desenvolve no caminho. E muitas vezes a gente fala assim, eu sou infeliz, porque mesmo estando na igreja, tendo Deus, vindo à igreja, cantando, aí eu não sinto Deus na minha vida, eu sinto porque... Queridos, a gente não pode andar porque sente. A gente não pode viver a vida porque eu não sinto Deus. Ele prometeu lá em Mateus 28, 20, não sei se você lembra do texto, ele diz aqui, eu estarei, falando para os discípulos, convosco, quantos dias? Todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso sentir. Por quê que isso acontece? Porque nós valorizamos mais as sensações. A gente vive de sensações, só que o escritor dos Hebreus diz, nós justos não vivemos de sensações, mas o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E é isso que nós temos que entender na nossa caminhada. Ele diz, eu que estou convosco. Estou convosco quantos dias? Todos os dias. Inclusive naquele dia que você não sentiu Deus, Ele estava com você. Por que você tem tanta certeza, pastor? Porque Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, estarei convosco. Então você que vive pela fé, você tem que crer nisso. Até no dia que você não sente Deus, Deus está andando e caminhando com você. Aonde? No teu caminho. E é por isso que nós precisamos considerar o caminho. Então, por que a mãe pode instruir? Aí há uma pergunta, por que a mãe pode instruir? No texto aqui, instrui a criança. Quem está dizendo isso? É o Senhor. A mãe pode instruir porque o Senhor está dizendo para a mãe, instrui a criança ou ensina o teu filho no caminho. Por que mãe pode instruir? Porque o Senhor acredita que ela pode. Então, queridos, em primeiro lugar, por que a mãe pode instruir? Porque o Senhor acredita que ela pode. E se Deus acredita que a minha mãe pode, Deus está falando que ela pode, então eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir a minha mãe. Deus disse que ela pode, então eu vou ouvir a minha mãe. E é isso que para nós filhos tem que fazer sentido. E aí a gente tem adota uma aqui, a gente fala assim, eu já ouvi, minha mãe é uma mala. Minha mãe é muito chata.
Minha mãe pega muito no pé. A minha mãe não sei o quê. A minha mãe. E a reclamação que a gente tem é isso. Na nossa visão, ela é mesmo chata. E mãe é chata. E mãe nasceu para ser chata mesmo. Agora, segundo a nossa visão, ela é uma mala. Pô, nada pode. Tudo não sei o quê. Dormir tarde não pode, sair não pode, chegar tarde não pode, vestir aquilo lá não pode, usar desse jeito não pode, ir com os meus colegas não pode. Pois é, ela nasceu para isso mesmo. Deus colocou ela para ser mala na tua vida, chata. Agora é interessante. Por que na nossa visão a mãe é chata? Presta atenção um minutinho. Por que na nossa visão de filhos a mãe é chata? A mãe é uma mala. O pai é uma mala. Por quê? Porque a gente contrapõe as palavras do pai e da mãe com a figura dos nossos amigos da rua. Aí a gente compara a nossa mãe e o pai com os amigos da rua. Na rua, os meus amigos, eu posso tudo. A gente contrapõe o quê? A conversa dos nossos professores liberais no colégio. O professor é legal. Não é à toa que vira e mexe, você vê aí, né? O professor, né? Namorando a menininha de 12 anos. Por quê? Porque apesar de ser marmanjão lá, ele é liberal, pode tudo. Ele é um cara bacana. Os seus amigos são legais, são liberais. E aí você contrapõe o ensino da tua mãe com o ensino do professor, e ele pode tudo, seus colegas da rua permitem tudo, só que quando chegar o problema, querido, quando chegar o problema, o professor quer que você se arrebente, o teu colega quer que você se arrebente, azar teu, o problema é teu. É igual um carteiro, vai deixar a carta e vai embora. Vai deixar o recado e você se vira com ele. E é por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade. Então quando a gente pega estes valores lá de fora de casa, e a gente compara com os valores castradores do nosso pai e da nossa mãe, que nasceu lá no século passado, mas vive nesse tempo pós-moderno, a gente fala, não, essa mulher é muito chata, essa mulher pega demais no meu pé. Então Deus diz através de Salomão, ele diz, olha para ela, filho, olha para a tua mãe, e saiba, meu filho, Deus dizendo a nós, que ela tem moral para te instruir. Ela tem moral. Porque a mãe tem moral para te instruir. Por que a mãe tem moral para nos instruir? Por dois motivos. Primeiro, ela já passou pelo caminho que você está passando hoje. Por que ela tem moral para te instruir? Porque ela tem moral para ser chata ou mala como você quer, porque ela já passou pelo caminho que você está passando. É simples. Mãe tem conhecimento empírico, mãe tem conhecimento experiencial. Ela não ouviu falar, ela já passou. Estava me lembrando aqui, queridos, que quando a gente tem costume de passar sempre por um caminho, a gente sabe as lombadas do caminho, os buracos do caminho. Todos os dias eu vou para a fábrica lá em Simões Filho, e tem um lugar que a gente passa ali, e aqueles buracos que fazem aniversário, então passa prefeito, entra prefeito, há sempre aquele buraco. Nós que passamos lá todo dia, a gente já vai aonde? Buraco é do lado direito, a gente já vai pelo lado, a gente já sabe que tem um buraco. Aí você olha para o retrovisor, o cara que nunca passou lá, cai aonde? Em torno, já pega o lado de onde não tem buraco, não é? Às vezes o Diogo está dirigindo e eu falo para ele, fica à direita aqui, porque aí é cheio de buraco, não precisa nem. Porque já é natural.
Então, mãe tem esta autoridade, tem moral para nos instruir exatamente porque ela já passou pelo caminho que nós estamos passando. Ela já sabe quantos buracos tem. Ela já sabe qual é o buraco mais fundo, qual é aquele que vai quebrar a tua suspensão, que vai arrebentar o teu pneu. Ela já sabe o buraco que vai te dar prejuízo. E às vezes há prejuízos na tua vida que a tua mãe te alertou, que depois não tem mais conserto. Por isso que ela tem moral. E às vezes a gente não entende isso. Então o filho cresceu. E a gente diz, filho, cuidado, tem um buraco ali. A mãe diz, cuidado, meu filho, olha. Porque todo dia a mãe tem no coração o quê? A preocupação do filho. Aí o filho, aquele filho, mãe, você não sabe de nada, pô, já sei de tudo na minha idade. Sabe mesmo? Como é que você sabe? Se você nunca passou, você sabe de onde? Da outra encarnação, é? Você passou por aquele caminho na outra encarnação? Não tem como. O caminho que a tua mãe passou, você não passou ainda. Isso é uma maluquice da tua cabeça. Mas a gente quer dizer que já passou. E a gente não entende isso. Aprendeu com quem? Esse caminho. Sabe o que fazer nessa situação? Com quem você aprendeu? Quem foi o profeta que te ensinou? Então a gente vai entendendo, queridos. Por que a mãe pode instruir? Por quê? Porque ela já passou exatamente por todos os caminhos e muitos buracos que ela já caiu, ela não quer que você caia. Por isso ela está preocupada em que você se desvie de todos os buracos e você possa trilhar o teu caminho sem prejuízo algum na tua vida. Então, por que a mãe pode instruir? Porque já passou por aquele lugar. Tem essa experiência, tem esse conhecimento empírico, tem esse conhecimento experiencial. Quem sabe aqui que as mães nascem antes dos filhos? Quem sabe? Por isso que sabe. Que nasceu antes de você. Às vezes a gente brinca, antes de você nascer eu já. Você não sabe nada. Não sabe nada. Antes de você não tinha nem, eu já sabia isso. Agora, a grande dificuldade, queridos, é as pessoas reconhecerem. Então, quando a gente vai para Provérbios, no capítulo 1, quem tem uma mãe mala aqui, diga glória a Deus. Minha mãe era uma mala, irmãos. Tudo não podia, tudo não pode, tudo tinha horário. E eu, como era rebelde, pulava por cima. Por isso que eu apanhei tanto de cinta. Porque queria transgredir. Agora, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Acha aí. Coloque aqui, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o quê? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8. Filho meu, ouve, aqui diz, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Preste atenção naquilo que o seu pai ensina. Olha aqui, e não deixe, outra versão diz, não deixe a instrução da tua mãe, miserável. Esse miserável é meu, a minha versão. Porque o filho que fala assim, você não sabe nada, mãe. Quem sabe é o pai, já falei com o pai.
Preste atenção no que a sua mãe diz. Escute o que o seu pai ensina e preste atenção o quê? Preste atenção. Olha, o versículo aqui é interessante, versículo 9. Porque eles são o quê? Olha esse versículo aqui é super importante. Os ensinamentos deles, de quem? Do pai e da mãe, vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo o quê? Turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Interessante. Interessante esse versículo aqui. O temor, então o que está dizendo aqui Salomão? Preste atenção nisso. Pais e filhos, mães e filhos. O que ele está dizendo aqui? O temor do Senhor é só o início da jornada. O temor do Senhor é só o princípio. E depois Deus vai colocar pai e mãe para continuar o quê? O desenvolvimento da tua vida. Aí aquele que fala assim, eu já conheço o Senhor, eu já conheço teologia, eu já li a Bíblia, eu já sei tudo. Meu amado, você começa só o início. É só o começo, diz o versículo. Você conhece tudo isso? Sim, e daí? E daí? O texto vai dizer, você está só no início. O saber de Deus não é suficiente. Por isso Deus colocou pai e mãe do teu lado. Não é você ter uma religião. O conhecimento do Senhor, o saber de Deus não é suficiente. Aí Ele vai dizer, queridos, Ele vai nos ensinar. Mas eu já sei tudo da Bíblia. Sim, e daí, meu irmão? Nós estamos apenas iniciando. Você está declarando com isso, portanto, que você está no início da tua jornada. Mas mais adiante o versículo diz o quê? Filho meu, agora que você se iniciou em sabedoria e está temendo ao Senhor, se aprofunde no conhecimento e na sabedoria, ouve o teu pai, ouve a tua mãe, e você vai ter o quê? Versículo 9. Vai ter o quê? Você vai ter ensinamentos que vão te aperfeiçoar no caráter, e assim você vai ter um belo turbante ou um colar que melhoram a tua aparência. A tua aparência. É isso que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, queridos, o contrário também é verdadeiro. O que ele está dizendo em outras palavras, preste atenção, filho querido de Deus, amado da tua mãe, o que ele está dizendo aqui, quem não ouve pai e mãe, geralmente vai ter o quê? Uma coleira no pescoço, vai ser amarrado como um animal, ele vai ter uma vida aprisionada, vai ter uma vida medíocre, por quê? Não ouviu o pai, não ouviu a mãe, desprezou o ensinamento, ele vai ter o quê? Vai ser regido e guiado desta maneira, vai ter uma vida aprisionada. Eu conheço muitos filhos. Eu tive um colega meu, era amigo assim de a gente ir para a escola, José Augusto. Que o cara tinha tudo para ser um cara bem, sabe, um cara bem. O pai rico, dono de várias bancas de jornais na Avenida Paulista, um português rico, cheio da grana, separado da mãe, mas um cara que não ouvia pai e mãe. Um dia eu fiquei intrigado, fiquei assim, porque na minha casa aprendi a honrar o meu pai e a minha mãe, e eu cheguei na casa dele, e ele teve a cara de pau de chamar a mãe de vagabunda. Você é uma vagabunda. Aquilo me deu uma tristeza. Eu tinha 15 anos de idade.
Eu fiquei envergonhado. E ela falou assim, ó, como ele me trata. Eu falei, Zé, você não pode tratar sua mãe assim, que nada, não sei o quê. Aí eu me lembro da palavra, do mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vão longos os dias sobre a terra. Você quer saber o que aconteceu com o Zé Augusto? Um pai rico, um cara que tinha tudo, o pai dava tudo para ele do bom e do melhor. O melhor carro, o carro que você pode imaginar, ele podia ter. Aconteceu que ele podia ter um cara bonito, de olho verde, loiro. Virou um bandido. Algumas vezes eu e a Cândido encontramos na passarela, assaltando, a gente namorava e ele estava lá assaltando com o grupo dele. E ele me conhecia, e tal. E um dia eu convidei ele para ir na igreja, levamos ele num sábado na igreja, lá na igreja presbiteriana, lá no Moinho Velho. Falei, Zé Augusto, vamos lá. Deus vai mudar a tua vida. Ele foi e participou de uma reunião lá, e não sei o que era, um evento especial, não me lembro o que era. E aí, eu falei, puxa, vou outras vezes. Falei, não, mas isso aqui não é para mim, não, isso aqui é para você, eu não tenho mais jeito. A vida o levou para o crime. Um dia fui procurar ele na casa dele, a mãe dele falou para mim, eu estou apenas esperando a notícia que mataram meu filho, porque só vou ter paz nesse dia. E aquilo me entristeceu, e eu falei, puxa, o cara está perdido. Desonrou o pai e a mãe. Um dia eu fiquei sabendo, Zé Augusto foi morto, ficou maior, agora de maior a polícia o matou. E acabou a história do Zé Augusto. Não honrou pai e mãe. E a misericórdia de Deus é tão grande, que o dia que eu fui na casa dele, da mãe dele, a mãe dele tinha se convertido de tantas vezes que ela foi na delegacia, conheceu uma delegada que ministrou a vida dela, e ela se converteu e entregou a vida dela a Jesus. Foi o único benefício que o Zé Augusto trouxe para a mãe dele. E aí a gente entende isso. Por isso que eu digo, eu já vi centenas. Esse foi um caso que eu vivi. Pessoas que se arrependem por não terem obedecido à mãe. Honra teu pai e a tua mãe. E às vezes o cara não morre cedo, mas vive. Mas fulano tem 80 anos e nunca honrou. Eu pergunto para você, ele vive? Às vezes o castigo de Deus para ele é ele ficar vivo. Porque vive uma vida miserável, uma vida que não vale a pena. Às vezes ele quer até morrer, mas Deus não permite. Foi o que aconteceu com Caim. Caim, ninguém vai te matar, o teu sofrimento, a tua pena vai ser você ficar vivo. Quem te matar, eu vou dar um jeito nele, você vai ficar vivo. Essa é a pena que você vai ter. Então honra. Às vezes a gente fica preocupado, cheguei aos 50, cheguei aos 40, cheguei aos 60. E tem gente que fica assim, quantos anos você tem, irmão? Irmão, vamos mudar de assunto, não sei o quê. 60 anos, essa idade que a gente tem, não precisa nem falar. Querido, para quem viveu uma vida que vale a pena, para quem viveu uma vida que honrou pai e mãe, os 50, os 40, os 60, é um troféu de Deus, um prêmio pela vida que você viveu. Você viveu. Porque a idade não é o problema, depende da forma que você chegou nessa idade. Se foi uma vida que valeu a pena. E quando vale a pena, Deus nos dá esse troféu de viver uma vida e dizer glória a Deus. Como a semana passada aqui, eu estava orando aqui com o Cláudio e com a Edna, 44 anos de casado. É uma grande bênção poder chegar e dizer glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tua mãe passou por lá. Quando a tua mãe, meu amado, te der um conselho,
tiver uma ideia contrária à tua, pelo menos, querido, considere a opinião dela, o conselho dela. E vá para casa, mas considere e avalie. Na cabeça do travesseiro, avalie isso. E mesmo que depois você não for concordar com a tua mãe, pelo menos, queridos, pelo menos, mesmo que você discordou, terá sido o quê? Uma discordância racional, e não uma discordância irracional. Não é uma discordância emocional, você ponderou, avaliou, e eu creio que no meio dessa avaliação, Deus vai te dar o equilíbrio daquilo que você precisa na tua caminhada, e você vai ponderar, puxa, minha mãe só quer o meu bem, minha mãe me ama, minha mãe me gestou, minha mãe cuidou de mim, ela só quer o meu bem, então eu vou avaliar o que ela está falando, porque pode ser que ela tenha razão nessa situação. Pondere. Nunca vire as costas para a tua mãe e diga, você não sabe nada, velho, você não sabe nada, coroa. Pondere. Tua mãe sabe sim. Quem não sabe é você. Por quê? Porque ela é madura. E aí, queridos, eu não sei se eu já preguei aqui, tem essa diferença. Tem essa diferença. Daquele que é maduro e daquele que é imaturo. Sabe qual a diferença daquele que é maduro e daquele que é imaturo? O maduro não sabe nada. O imaturo também não sabe nada. Qual é a diferença então, pastor? A diferença é que o imaturo não sabe nada e pensa que sabe. O maduro não sabe nada e sabe que não sabe. Por isso o imaturo, que não sabe nada e acha que sabe, não tem mais nada para aprender. Por isso que ele é imaturo. Não tem mais nada para aprender. Ele acha que sabe, mas não sabe. Então, às vezes, nós filhos nos consideramos, somos no papel de imaturos, porque não sabemos, e porque não sabemos, nós achamos que sabemos, e nós fechamos o quê? A oportunidade para o conselho e o ensino da mãe e do pai, e quem está dando esse ensino é Deus, que mandou nossa mãe nos instruir, ou nós ouvirmos o conselho dela, e nós voltamos as costas para ela, porque nós dizemos, mãe, você não sabe nada. E nós perdemos a oportunidade de aprender. Então, queridos, antes que a chuva chegue, chegou. É importante que nós entendamos. O que a gente quer da vida? Eu sei o que eu quero da minha vida. O que você quer da tua vida? Sim, responda para você. Você, filho que está aqui, não importa a idade que você tem. O que você acha que você quer da vida? Eu já sei. Sim, então diga para você o que você quer. Segunda pergunta, o que você está fazendo para que isso aconteça na tua vida? Você está se preparando? Você está ouvindo? Por que a mãe pode nos instruir? Porque ela já passou por aquele caminho. O texto diz, ouve a tua mãe. Segunda coisa, por que a mãe pode nos instruir? Porque ela pode nos instruir, porque ela pensa no caminho do filho mais do que o próprio filho. Você está dormindo, tua mãe já está pensando naquilo que você vai fazer. Você está saindo, ela já está preparando o guarda-chuva, porque ela olhou o tempo, vai chover. Ela não está preocupada com ela, está preocupada com você. Já viu a mãe que pergunta? Hoje eu liguei cedinho para a minha mãe, tadinha lá, 87 anos, né? Até ela pegar o raciocínio de que era eu, irmão, foi umas 5 ligações. 87 anos de idade. Mãe, eu Fernando. Mãe, eu seu filho.
Quem é? Quem é? Falei, ô Jesus, não vou conseguir falar com ela. Aí, fiquei tentando, aí, quando ela me atendeu, ela falou, oh, meu filho, ela acho que ficou processando o computador, já 87 anos, o computador é aqueles antigos, fica vindo aquela bolinha, não carrega. Primeira coisa que ela me perguntou, ela nem esperou, falou, ô filho, você está bem? Como é que você está? 87 anos, eu estou perguntando se ela está bem, estou preocupado se ela está bem de saúde. Ela, você está bem, como é que estão os meninos? Os meninos são os dois, Timóteo e Diogo. Como é que estão? Aí eu já, mãe, feliz dia das mães para a senhora e tal. Ai, obrigado, e não sei o que e tal. Aí eu fico pensando que ela pensa mais no meu caminho do que eu mesmo. Por que a gente deve receber instrução da mãe? Por que a mãe pode nos instruir exatamente por causa disso? Porque ela pensa no caminho mais do que a gente. Pensa no nosso próprio caminho. Porque enquanto a gente quer curtir a vida, os jovens, né? Querem curtir a vida, os adolescentes, os jovens, querem curtir a vida, ela está pensando no caminho. Ah, eu quero curtir a vida, sim, mas ela está pensando. Por isso que ela fala assim, filho, cuidado, não venha tarde, cuidado no trânsito, cuidado para onde você vai. Filho, onde você vai? Você fala, ô mãe, que mala essa mulher, fica toda hora me perguntando, não é assim? Sim ou não? Mas ela está preocupada mais do que você no caminho. Você vai na louca, você quer curtir a vida, quer quebrar tudo, quer arrebentar, quer ter prazer, e a mãe está lá, será que essa fulana é boa para o meu filho? Ai, parece uma piriguete. Ai, não sei o quê. Ai, aquela lá. Ai, meu Deus. Ai, será que meu filho vai para o mau caminho? Ai, essa mulher. Ai, eu preciso de uma mulher. Aí a mãe fica orando para uma mulher santa na igreja, para casar com o filho dela. Hein, Marcelo? É o quê? Ah, mas tá certo. A mãe do Marcelo é sábia. Aí a gente não entende. Mas a mãe se preocupa hoje, amanhã, e tem mãe que cria o filho e cria neto, porque a mãe se preocupa. O dia que o fulano vai preso, é a mãe que vai lá na fila, lá na mata escura, aquela fila de mulherzinhas, vai ver o filho. O marido não aparece, o pai não quer nem aí, fala assim, é vagabundo, aprontou, fica aí. A mãe fala, ai, meu filho é tão inocente, deixa eu ir lá. Eu falo, mãe. Por isso a gente tem que ouvir a instrução dela. Então, querido, eu quero terminar dizendo para você, querido, qual é o papel do filho? Por que o filho deve ter cuidado com os caminhos do coração? Por quê? Jeremias 17, 9. Olha o que diz. Olha o que diz. Jeremias 17, 9. Está aí, não? Diz assim, quem pode entender o coração humano? Não há quem engane tanto como ele. Está doente conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Queria ficar no versículo de número 9. Enganoso é o coração. O coração do homem é enganoso. Por isso que ele diz aqui, por que nós devemos ter cuidado, considerar o nosso caminho, o caminho do coração. Por quê? Porque o coração é enganoso. Você fala, não, essa daqui é definitiva. Nós, que estamos nos entramos nos 40, nos 50, quantas professoras que você já não se apaixonou? Eu me apaixonei por umas 2 ou 3. Professora. Tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, apaixonado pela professora. Aí fica apaixonado, porque dia do aniversário, levei flores para ela no aniversário. Maluco de pedra, doido de pedra.
Aí, até o Joãozinho achou interessante. É doido de pedra mesmo. A gente se apaixona. Por que a gente se apaixona e fala, essa é definitiva, daqui a pouco você está se apaixonando de novo. E aí, não dá certo. Aí você fica, no meu tempo era a fossa, né? Fica na fossa. Aí vai ouvir Benito de Paula. Na fossa hoje vocês vão ouvir o Pablo, né? A Rocha. Sofrência. Vai ouvir o sertanejo, Silmar e não sei o quê. Vai ouvir. Mas quantas vezes, por que se apaixonou? Por que diz, não, essa paixão, não sei o quê? Vai se apaixonar mais 300 vezes. Por quê? Coração é enganoso. Então o Senhor diz, ó filho, considere o caminho, não é isso. Veja bem, cuidado com o teu coração. Coloque no teu coração um pouquinho de, por isso que o coração está debaixo da mente, do entendimento, da racionalidade. Entenda que esta distância entre o teu pensamento e o teu emocional precisa ser equilibrada. Cuidado com o teu coração. O coração é e desesperadamente corrupto. A gente mesmo não o conhece, porque se apaixona 50 vezes e depois a gente vê que a Bíblia diz o quê? Que há caminhos que ao homem parece o quê? Que são caminhos de bem, mas vão dar em caminhos de morte. Então, entre a emoção e o coração, precisa haver equilíbrio. Quem é que dá o equilíbrio da razão? A mãe que está de fora. Meu filho, eu tenho reparado, tem coisa que repara é mãe, né? Eu tenho reparado. Tua cueca está furada, meu filho, precisa trocar a cueca. Meu filho, não sei o quê. Mãe sabe tudo. Filho é um bicho otário, né? Eu falo assim, tua mãe trocou tua fralda, meu. A mãe sabe tudo, meu. Deus usou ela para isso. Então não deixe ser guiado pelo coração. Você pode perder a razão e perdendo a razão, Deus vai te pedir contas. Deus vai pedir contas para você, meu amado. A fatura chega. Mais dia, menos dia. Mais cedo ou mais tarde. O problema é que chega tarde, quando tudo já foi para o brejo. Mas a fatura chega. Eclesiastes 11:9. Chega. Deus vai pedir contas. E às vezes você não entende porque você ama esse caminho, você ama esse fulano, você ama essa fulana, você não entende. Entende por quê? Porque esse amor teu é emocional e não é racional. E eu pergunto para você, querido, o que essa loucura, essa paixão acrescentou na tua vida? Por que você não consegue se desvencilhar disso, se é racional? É porque não é racional, é emocional. Por isso você não consegue se livrar. Então eu preciso considerar o caminho, porque o coração é enganoso. E termino, por que eu preciso considerar o caminho do meu coração? Porque a mocidade e a primavera da vida são vaidade. Versículo 11, 10 de Eclesiastes. Olha aqui, jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser. Não, é outro versículo, versículo de número 10. O 10, 11, 10, diz assim, o que diz? Está aí no 11, 10, não está aí? Então, não está aí, esqueceram. Ele está dizendo, olha, a vaidade é como um bafo. Significa o quê? A tua juventude, a tua mocidade acaba rápido. Essa energia, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Eu gostei desse versículo. Não deixe que nada o preocupe, pois a tua mocidade dura pouco. Não se perca nisso. Isso é como um bafo, no original diz isso, é rápido demais. Vai passar rápido demais.
O que nós, pais, fazemos durante o tempo, queridos, e fazemos com muita alegria, tem um tempo que vai ser um peso na nossa vida. Chega um tempo que a gente vê nosso filhinho dormindo lá, igual o Joãozinho assim. O Anderson chega lá e vê ele dormindo. Está lá, você fala assim, ai que lindo. Encosta assim no batente da porta. Ai, parece um anjinho dormindo. Aí o cara cresce, não toma rumo no caminho. Vira um vagabundo. Aí você chega lá, o cara está lá dormindo. Ô vagabundo, vai ficar dormindo o dia inteiro? Está pensando que cama o céu é? Levanta daí, vai arrumar o que fazer, vagabundo. Chega uma hora que aquilo que era tão bonito, lúdico e maravilhoso, porque você não tomou rumo no caminho, vai ser um peso para o teu pai e para a tua mãe, querido. O teu pai, a tua mãe não vai comprar cueca a vida inteira para você, nem calcinha, para as meninas. Vai chegar uma hora que você tem que tomar rumo na tua vida, e esse tempo é curto, passa rápido. E se você não se apruma, não ouve, não acha caminho, não acha razão para a tua maneira de viver e conduzir a vida, sabe o que vai acontecer? Tão bonito, tão maravilhoso, vai se transformar. Sai daí, vagabundo, vá arrumar o que fazer. Pensa que eu sou teu empregado? Pensa que eu vou te sustentar? Sai para a rua. Vai dormir até 11 horas? Está pensando o quê? Mudou. E na nossa vida as coisas vão mudando. Falava para a Cândida ali. Tem época que a gente adora barulho. Som alto. Aumenta aí, pô. Aumenta aí, esse som é demais. Pô, legal. Você vai ficando velho. Oh, baixa aí, meu. Baixa aí. Lembro quando eu comprei um carro. Um carrinho. E pá, mais novo ainda. Bota um escapamento. Tinha um escapamento tal de cadrão. Fazia um barulho. Você acelerava para fazer barulho. Para as meninas ver. Pô. Chegou o cara de carro, um Fusca. Aí depois passa, você pega o cadrão, joga fora, põe um silêncio. Bota um silencioso aí, não quero nem. Querido, esse tempo passa na vida da gente. A gente vai envelhecendo e não vai querer mais estar em evidência. A gente quer descrição. Não, tá bom, fica lá. Vamos lá, vamos. Não, fica lá. As coisas mudam. E esse tempo muda, e a gente tem que aprender, querido, que isso acaba rápido, essa situação. Então, considere o teu caminho. Considere o teu caminho. Interessante que quando a mãe instrui, e o filho considera o caminho, sabe o que acontece? Acontece a bênção. E quando for grande, não se desviará dele. Por que alguns se desviam? Porque a mãe instruiu, isso é para aliviar a mãe. Mas ele não considerou o caminho e se desviou. Qual é o papel da mãe? Vou orar e pedir a Deus misericórdia. Porque a responsabilidade nossa, de pai e de mãe, não é amarrar ninguém para que permaneça no caminho, mas é ensiná-lo para que ele aprenda que tem que considerar o caminho dele, porque senão depois ele vai fazer o quê? Vai sofrer. E vai prestar contas para Deus, é você e Deus. Nem mãe pode fazer nada. Nem pai pode fazer. Pode fazer o quê? Pode orar, pode chorar, pode pedir, Senhor, tem misericórdia, mas ele não pode interferir nada na vida dele. Então, queridos, para a gente ir embora aqui, o restaurante está nos esperando. Que bom seria. No dia das mães, eu diria para você, filhos, considere os seus caminhos. Mães, não deixem de instruir os seus filhos. E ainda que se sintam rejeitados os pais, continuem falando, não deixem de instruir, não deixem.
Em outras palavras claras, não se calem. Diga, meu filho, você está indo para o caminho da destruição. Diga para ele o versículo: filho, considera o caminho que você está andando. Não pare de falar. Pague o preço de ser mãe. Qual é o preço da mãe? Instruir o filho. Pague o preço do seu amor. Pague o preço da tua chatice santa. Pague o preço, porque Deus vai honrar você. Em nome de Jesus. Deus vai ter misericórdia de você. E Deus sabe tratar com mãe. Mas Deus também sabe tratar com filho. Deus sabe. E eu quero dizer uma coisa para você. Pode tardar, mas a fatura vem. Fatura vem. Termina com esta frase, esse versículo que eu creio que é o mais tremendo. Filho, honra teu pai e a tua mãe. Para que você tenha uma vida que vale a pena. Para que você viva com a tua mãe e teu pai. E que você possam ter alegria juntos. E que você possa dizer: minha mãe era uma mala, mas foi a grande bênção da minha vida, porque ela me ensinou o caminho que eu deveria andar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé?